Boa noite, meu nome é Laila. E eu sou Israel Levi. E eu sou a Maria Clara. E nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de introdução a processos e requisitos de software. Nós somos uma equipe de 5, porém os outros 2 integrantes, a Júlia e o Fabrício, não puderam participar, acabaram tendo, infelizmente, contratempos, e só nós 3 estamos a gravar. Então, vou iniciar aqui apresentando os nossos slides. Então, o nosso tema é processo de solicitação de auxílio moradia. A nossa equipe, como eu já falei, Ana Júlia, Fabrício, Israel, Lailo e Maria Clara. Então, a gente vai dar uma breve introduzida sobre o que é o auxílio moradia. O auxílio moradia é basicamente um valor que estudantes que moram fora do campus de Russas, do campo de Russas ou de Crateús, dos outros campos, eles recebem para poder lidar com os pagamentos das despesas, tanto com moradia quanto as despesas da alimentação, durante o período que ele está a cursar no campus. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo do auxílio moradia? Basicamente, permitir que estudantes de fora que estejam matriculados em cursos presenciais, eles possam ficar alocados nas proximidades do campo, principalmente ali na cidade do campus. Tanto estudantes da UFC de Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. Agora, eu vou parar aqui de compartilhar e vou passar. Agora o Levi que irá compartilhar o nosso processo no PISAGE. Agora a gente vai apresentar nossa modelagem pelo visagem. E vamos começar. Como já foi dito, o nosso processo é a solicitação do auxílio moradia, que inicia pelo aluno interessado pelo auxílio. Ele lê o edital e os seus anexos. Depois de ler o edital de maneira detalhada e atenciosa, o aluno vai identificar e separar as documentações necessárias. Após isso, ele terá que escanear a documentação, fazendo um scanner de cada documento, separadamente. E após isso, ele irá até o portal discente, o CIGA, fazer um login com o seu nome de usuário e senha. Já no CIGA, ele vai selecionar a aba de auxílios e bolsas, e após isso, ele vai realizar o formulário socioeconômico. Depois disso, a gente temos um gateway exclusivo de decisão para questionar se o aluno já realizou o formulário antes. Se sim, ele vai atualizar seus dados pessoais. Se não, ele vai preencher o formulário por completo, que é classificado por um subprocesso, que a Ciane vai explicar agora. Então, iniciamos aqui o subprocesso do formulário socioeconômico. O início se dá justamente com o estudante interessado anexando a declaração da situação de trabalho e orçamento familiar, tanto dele quanto da família. Após isso, ele vai anexar o histórico ou certificado do ensino médio, provando que concluiu realmente o ensino médio. Após isso, ele vai anexar toda a documentação familiar, apresentando todos os documentos dos familiares que ele residia anteriormente. Após isso, ele vai anexar documento de comprovação de renda familiar. Qual era a renda familiar? Se era de 1, se era de 2 salários mínimos, 3, já que justamente o auxílio moradia, ele visa estudantes de fora que têm vulnerabilidade social. Após isso, o estudante interessado, ele anexa o comprovante de moradia e endereço, provando, justamente que não mora perto do campus, que reside em localidades distantes, seja em outra cidade, seja em outro estado. Aqui a gente tem um gateway exclusivo também, que está relacionado com o tipo de moradia. A partir desse tipo de moradia, ele vai anexar diferentes documentos. Primeiramente, o imóvel próprio, se o estudante residir em um imóvel próprio da família, anexa a cópia da escritura da casa. Se o estudante interessado ele residir em um imóvel alugado, ele anexa a cópia do contrato de locação. Se não for dessas opções e sim de imóvel financiado, ele vai anexar a cópia do recibo do pagamento do financiamento.
Aí a gente tem a conclusão ali do gateway exclusivo e a gente vai para o próximo gateway, que é de participação em programa social. Se o estudante interessado, a família que ele residia, né, com os parentes que ele residia, participa de algum programa social ou não, como, por exemplo, o Bolsa Família. Se sim, o estudante ele vai anexar o comprovante de inscrição do programa social. Se não, ele já vai para a etapa final do formulário socioeconômico, que é redigir o texto sobre a justificativa do pedido. Ele basicamente vai escrever, redigir uma carta mostrando, né, justificando o pedido, por que ele está se candidatando ao auxílio moradia. Aí, depois dele redigir essa carta, é encerrado o subprocesso. Voltando, né, depois que ele encerra isso, ele faz um update da documentação. E essa parte é fundamental, que o estudante, ele observe todos os documentos detalhadamente, de maneira sucinta, para ver se todos os documentos estão sendo enviados corretamente, para quando for analisado, estejam todos perfeitamente enviados. Após isso, o update da documentação, ele é enviado para o SIGA, e o SIGA, o sistema, ele recebe a documentação. Agora, o Levi ele vai continuar a apresentação. Essa documentação que é colocada no SIGA, a assistência estudantil terá o acesso a ela e, com isso, eles vão verificar essa documentação. Verificar se todos os documentos foram enviados corretamente, se não está faltando nenhum, verificar se o aluno é suscetível a participar do auxílio. E aqui a gente vai ter um guest perguntando justamente isso. Esse guest vai perguntar se todos esses documentos que o aluno colocou, eles estão corretos. Aí, caso esses documentos estejam corretos, sim, o estudante ele foi deferido. E se não, se esses documentos não estiverem corretos, o solicitante ele foi indeferido. Aqui temos o fechamento do nosso gateway. E com isso a gente tem a divulgação do resultado preliminar no site da PRAE. O site da PRAE é o quê? É o site da assistência estudantil. Agora vamos aqui voltando para o aluno. Que o aluno vai ter finalizado na aba Auxílios e Bolsas e vai ter um evento temporário para ele aguardar a análise da documentação pela assistência estudantil. Logo após, o aluno vai acessar o site da PRAE, que já vai ter sido divulgado o resultado, e ele vai conferir se ele já foi deferido. Para conferir isso, utilizamos um gateway, e caso ele tenha sido deferido, ele vai ser automaticamente enviado para aguardar o resultado final. E se ele não foi deferido, ele vai ter que reenviar a documentação. Com o reenvio da documentação, voltamos para o SIGA, que vai receber essa documentação do aluno, e a assistência estudantil novamente vai estar acessando essa documentação pelo SIGA. Eles vão fazer a reavaliação novamente, analisar se o aluno colocou corretamente os documentos que estavam faltando, se ele conseguiu o que estava faltando para que ele possa assim ser deferido. Para isso, vamos ter outro gateway, que vai perguntar se o aluno preencheu todos os requisitos necessários. Caso ele não tenha conseguido, ele vai ser diretamente indeferido. Mas caso o aluno tenha sim conseguido preencher todos os requisitos, ele foi classificado para concorrer ao auxílio moradia. E a assistência estudantil vai fazer o quê? Vai criar uma lista de todos os selecionados, que vai ser para todas as vagas da assistência do auxílio moradia. E dentro dessas vagas também, fora dessas vagas no caso, vai ter uma lista de espera criada pela assistência estudantil com todos os alunos que são sim suscetíveis a receber o auxílio moradia, mas não ficaram entre os primeiros da lista, dentre as vagas. Após isso, vai ter a divulgação do resultado final no site da PRAE. E vamos voltar novamente para o aluno. E o aluno, depois de ter aguardado por um evento temporário o resultado final, ele vai acessar novamente o site da PRAE. E com isso, vamos ter o quê? Vamos ter outro gateway perguntando se o aluno ficou entre os selecionados. Se ele tiver ficado entre os selecionados, o que vai acontecer?
ele vai ser deferido. Vai ficar entre os selecionados e vai poder, felizmente, receber o auxílio moradia. Agora, se ele não ficou entre esses selecionados, o que vai acontecer? Ele vai para uma lista de espera. Vai ter um gateway perguntando se ele foi para a lista de espera. E caso ele tenha ido para a lista de espera, vamos ter um evento temporário de tempo, falando para ele aguardar se vai ser chamado. Depois desse tempo, vamos ter outro gateway perguntando se ele foi chamado. Caso ele tenha sido chamado, ele vai ser deferido e vai poder, felizmente, também receber o auxílio moradia. Caso não, infelizmente, ele vai ser indeferido, não vai receber o auxílio moradia e só poderá recorrer novamente esse processo seletivo no próximo ano. Aí, caso ele automaticamente já não tenha ido para a lista de espera, ele foi indeferido e também não poderá receber o auxílio moradia. Então é isso. Esse foi o nosso processo completo da solicitação do auxílio moradia. E agora vamos para a apresentação do nosso documento. Agora aqui no nosso documento, a gente tem a nossa equipe de 5 pessoas, que era no máximo 6 pessoas, mas a nossa equipe é apenas de 5. Aqui temos a Ana Júlia Lopes do Santo, Francisco Fabrício Rodrigues, que eles dois, infelizmente, não conseguiram participar da nossa reunião de apresentação. Temos eu, Israel Levi da Silva Lima, Laila Ciane Silva Pereira e Maria Clara Barros de Araújo, que são nós 3 que estamos aqui apresentando esse trabalho. Agora vamos começar falando do nosso processo. Qual era o nome do nosso processo? O nome dele é Processo de Solicitação de Auxílio Moradia. E qual era o seu objetivo? O seu objetivo era estruturar passo a passo para realizar a solicitação do auxílio moradia. E quais eram as entradas? As entradas que tínhamos eram a documentação de identificação, que é o RG, comprovante de pessoa física, que é o CPF, documentos de todos os familiares do lar, que é RG e CPF, a carteira de trabalho de todos os familiares que são maiores de 18 anos de idade, também, caso seja beneficiário do Bolsa Família, o comprovante, se é beneficiário do Bolsa Família, e também um comprovante de endereço de origem. Agora, as saídas. As saídas que temos é o resultado do auxílio moradia e a colocação do aluno como beneficiário, caso ele tenha atingido todas as coisas necessárias para poder receber o auxílio moradia. Agora, a Suiane vai continuar a explicação do nosso documento. Então, os recursos. Os recursos usados, nós tivemos o Sistema Online de Cadastro, que é o SIG, que foi usado pelo estudante interessado para ir na aba de auxílios e bolsas, para realizar o formulário. A gente também tem os documentos familiares, RG, CPF, carteira de trabalho, que foram todos anexados, tanto pelo estudante quanto pela família, e o sistema de cadastro socioeconômico, que teve, inclusive, um subprocesso, que detalhamos anteriormente. Dentre as atividades, como já falei anteriormente, o estudante ele acessa o portal do SIGA, ele preenche o formulário de solicitação do auxílio moradia, mostrando interesse no auxílio. O estudante também anexa os documentos solicitados, RG, CPF, carteira de trabalho, se for mais de 18 anos, comprovante de endereço de origem, para provar que é residente fora da cidade do campus. Além disso, também nós tivemos o sistema processo de solicitação e valida os documentos enviados, se eles forem enviados corretamente. A equipe responsável, que é a assistência estudantil, ela verifica os dados, aprova ou rejeita a solicitação. Então, nessa parte, que é a parte ali final, mais ou menos, a equipe responsável pela assistência estudantil, ela verifica, ela analisa os dados, vê se os alunos interessados, eles realmente estão entre os requisitos, são de baixa renda, se mora realmente fora da cidade do campus, tudo isso. E lá ela vai aprovar ou rejeitar a solicitação. Se aprovado, a equipe ela é responsável divulgará um PDF com o nome dos beneficiários aprovados.
como o Levi falou, a assistência estudantil ela divulga 2 documentos. O primeiro é dos deferidos ou indeferidos, que é se todos os documentos foram aceitos ou não. E também tem um outro PDF, que é o PDF final, que lá vai conter os que vão ser os beneficiários, né, do auxílio moradia, aqueles que vão realmente receber, e também a lista de espera. Após a divulgação, o estudante receberá um e-mail da equipe responsável assistente estudantil solicitando a confirmação dos dados bancários. Então, eles vão receber aqueles que conseguiram realmente. E nessa etapa é importante, né, nessa parte é importante que o aluno ele fique atento ao e-mail para caso chegue algum envio de mensagem da assistência estudantil. Então, é importante que ele verifique todos os dias, se possível, o seu e-mail. E o estudante será o novo beneficiário do auxílio moradia. Eventos. Quais são os eventos? Temos 2, basicamente. Submissão do auxílio, da solicitação do auxílio moradia no sistema e aprovação e encaminhamento dos dados bancários. Os dados são avaliados na parte ali do formulário. E os papéis? Quais foram os papéis da nossa modelagem? Foi o estudante, que é o estudante interessado, que quer receber o auxílio moradia. Nós também temos a equipe da TI, que é responsável pelo gerenciamento do SIGA. E nós também tivemos a equipe administrativa responsável pelo auxílio, que, como já falado anteriormente, assistência estudantil. Abaixando um pouco mais, a gente tem a modelagem completa, que já apresentamos no PISAGE. E esse é o nosso documento que está explicando todo o nosso processo. E só para finalizar, uma parte necessária que a gente deixou para o final era que o nosso processo, todo o trabalho que a gente teve foi baseado, primeiramente, no edital de auxílio moradia 24.1, e também a gente entrou em contato com a assistência estudantil e fizemos uma mini entrevista, tirando as nossas dúvidas, como funcionava todo o processo, né, até mesmo a parte que a gente tinha uma dúvida, que era quem analisava a documentação. E a assistência estudantil confirmou que era eles mesmos. E foi uma entrevista curta, mas muito satisfatória e que tirou todas as dúvidas que tínhamos. Só para finalizar, voltando para os nossos slides, nós agradecemos pela atenção da senhora. Espero que a senhora tenha gostado da nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada. E até mais.